Ele é fácil porque ele não usa polimorfismo, não usa herança, não usa nada disso. Ele é fácil porque ele tem uma quantidade de classes muito pequena, são as 4 classes só para fazer tudo. Mas ele é difícil por causa da lógica cruzada que envolve os tweets, as timelines, os seguidores, os seguidos. Então ele tem basicamente 2 classes, o Twitter e o usuário. Só que a gente tem um relacionamento às vezes um pouco... Vocês já usaram o Twitter? Não. Vocês sabem como é que ele funciona, pelo menos? Não, o que é o Twitter? Como é que ele funciona? Você gosta das coisas falando, pode dar RT. Não, menos. O que é RT? Tá. Mas vamos lá, o comportamento básico é esse. Eu posto coisas na minha timeline e só quem vê as coisas que eu posto são as pessoas que me seguem. E eu vejo as coisas que eu posto e as coisas das pessoas que eu sigo, tá? Então a gente só tem basicamente os tweets, que são as mensagens que são geradas, e os usuários. Só que como é que é o relacionamento entre usuários, seguidores e seguidos, timeline? Então vamos ler o Twitter e, assim, ainda no escuro, tentar imaginar como seria essa relação. O que é que o usuário tem? O usuário tem uma lista de tweets, o usuário tem uma lista de usuários que são os meus seguidores, mas o usuário também tem outra lista de usuários que são os seguidos. O que é twittar? Pronto, exato. Não, mas tudo bem, mas dentro da tua estrutura que você colocou, eu tenho uma lista de seguidores e eu tenho uma lista de seguidos. O que é que significa twittar? Eu crio uma mensagem e essa mensagem, esse tweet que eu criei, ele vai para onde? Para a timeline, para minha? E para dos seguidores. Então eu tenho a minha lista de seguidores, entro lá na minha lista de seguidores, na timeline deles e coloco o meu tweet. Não, você coloca na sua, mas ele pode ver. Tudo bem, mas o que eu quero que vocês abstraiam é como é que a gente veria isso funcionando numa abstração bem simplificada. Então, vamos para cá. Daqui a pouco a gente pensa no modelo, tá certo? Então, se eu criar 3 usuários, o Goku, a Sara e a Tina, e eu mandar mostrar os usuários, eu tenho que o Goku não segue ninguém e não é seguido por ninguém. Tudo bem até aí? Sara não segue ninguém, não é seguida por ninguém. Tina não segue ninguém, não é seguido por ninguém. Se eu mandar o Goku seguir a Sara, o Goku seguir a Tina e a Sara seguir a Tina, como é que ficam os nossos relacionamentos? Que o Goku tem 2 seguidos, a Sara e a Tina. A Sara tem um seguido, que é a Tina, que ela serve, e um seguidor, que é o Goku, que a segue. Tudo bem? Porque aqui eu tenho um relacionamento N para N. Como é? Uma pessoa tem vários seguidores e várias pessoas me seguem, né? Eu sigo várias pessoas e várias pessoas me seguem. E a Tina tem 2 seguidores. Então, mandar alguém seguir alguém é fazer um relacionamento cruzado. Quando eu mando o Goku seguir a Sara, o que é que eu estou fazendo? Mas tudo bem, mas quem é que eu estou colocando na lista de quem? Os 2, mas quem vai para a lista de quem? Então, assim, Goku quer seguir a Sara, então a Sara vai para onde? Para a lista de seguidos do Goku e o Goku vai para a lista de seguidores da Sara. Então a gente tem um relacionamento cruzado, mas ainda é dentro da mesma entidade, tá certo? Então ainda é de usuário para usuário. Se a gente imaginar aí um relacionamento N para N entre entidades diferentes, a gente poderia ter uma conta corrente, uma conta conjunta. Eu crio uma conta, a conta é minha, mas na hora que eu compartilho a conta com alguém, na hora que eu me caso, aí tanto a conta passa a ser da pessoa, quanto a pessoa passa a conhecer a conta. Ou então relacionamento professor e aluno. O professor tem vários alunos e o aluno tem vários professores, não é assim? Um
o professor tem vários alunos e um aluno tem vários professores. Uma disciplina tem vários alunos e um aluno tem várias disciplinas. Então, na hora que eu adiciono um aluno na disciplina, eu também vou imaginar que na lista de disciplinas daquele aluno, aquela disciplina tem que entrar. Mesmo relacionamento entre médico e paciente. Então, o médico atende vários pacientes. O paciente é atendido por vários médicos. Então, você imagina que o médico tem uma lista de pacientes e o paciente tem uma lista de médicos. Dizer que o médico atende um paciente implica em fazer um relacionamento cruzado. Ó, se esse médico atende esse paciente é atendido por esse médico. Então, a gente aqui ainda está na esfera mais simples, onde eu tenho um relacionamento da entidade com ela mesma no N para N. Aqui a gente só tem de usuário para usuário. Então, quando eu digo que Goku segue Tina, significa Goku vai para a lista de seguidores de Tina e Tina vai para a lista de seguidos do Goku. Então, vamos aqui. Vamos lá. Esse aqui a gente usa também como um dos projetos finais da disciplina. O pessoal que está mais aperreado da vida. Então, vamos agora para a ideia do tweetar. Já que eu tenho os meus relacionamentos, eu sei quem me segue e quem eu sigo, eu posso enviar uma mensagem. A Sara não envia uma mensagem para uma pessoa, que a gente está pensando em direct. A Sara publica uma mensagem. Olha, hoje estou triste. A Tina publica ganhei chocolate. A Sara publica partiu RU. A Tina publica chocolate ruim. E o Goku publica internet maldita, mal posso ver seus movimentos. Tá certo? O que é que aparece na timeline do Goku? Será que eu coloquei certo aí o exemplo? Na ordem, quem é que o Goku segue? A Sara e a Tina. A Sara e a Tina. Qual foi a primeira mensagem do timeline dele? Hoje estou triste, que foi a mensagem que a Sara postou. E a segunda? Ganhei chocolate, porque ele segue a Tina e a Tina postou isso. A terceira? Partiu a Rio da Sara. A quarta? Chocolate ruim. E a quinta? Internet maldita. Porque ele vê as próprias postagens, ou não? Sim. Tudo bem? Quais são os tweets do Goku? Só internet maldita. Se eu pedir a timeline da Tina, ela segue alguém? Não. Mas era para ter pelo menos os tweets dela, né? Tá errado o exemplo aqui. Era para ter pelo menos os tweets dela. E se eu pedisse a timeline da Sara, ia aparecer as postagens da Sara e as postagens da Tina. Então, como é que a gente poderia botar isso aqui para funcionar? O que é pedir uma timeline? Onde é que eu vou guardar essa timeline? Cada usuário tem uma timeline? Sim, cada usuário tem uma timeline. Então, na hora que o usuário posta, eu posto uma coisa dentro do nosso microsistema aqui. Na hora que a Tina posta, hoje estou com fome. Esse tweet que foi gerado, que a Tina gerou, esse objeto que foi gerado, que a Tina gerou, ele tem que ir para onde? Esse objeto? Para a timeline dela. E só? Para todos os seguidores dela. Então, para todos os seguidores dela, o que é que eu vou fazer? Estamos entrando no rumo. Exato, para todos os seguidores dela, eu vou pegar essa mensagem que eu gerei e colocar dentro do timeline dela, como se fosse um inbox de e-mail. Não é assim que funciona no inbox de e-mail? Você não manda e-mail e chega para todo mundo. Mas ela não escolhe para quem vai mandar o e-mail. O e-mail vai automaticamente para todas as pessoas que seguem ela. A gente vai fazer cópias da mesma mensagem ou vai ser a mesma mensagem visualizada por diferentes lugares? Bora lá. Cada pessoa não vai ter uma visão do objeto? Eu fiz uma postagem, criei um objeto e aí eu vou pensar, eu vou pegar o mesmo objeto e colocar ele em vários locais
Ou eu vou criar cópias do objeto e colocar em vários locais? Qual é a vantagem de eu ter o mesmo objeto? Só vai ter mesmo. Tudo bem? E se eu alterar um deles, o que acontece? Alterar os outros. Então, sendo o mesmo objeto, se a Tina altera a mensagem dele, o que acontece quando os outros lerem as suas mensagens? Aí está tudo alterado, porque eu tenho um objeto só. Eu dei um new só, peguei esse objeto que eu criei e coloquei em vários lugares, o mesmo objeto, porque eu dei um new. Todas as pessoas estão referenciando o mesmo objeto. Lembra que a gente falou ontem sobre composição e agregação? Quem tem a posse? Então, a posse do objeto está com quem criou, mas todos os outros estão enxergando o mesmo objeto. Então, se eu alterar um, está alterando de todo mundo. Porque eu só tenho um objeto no sistema. Por exemplo, se eu apagar o tweet, como só tem um objeto, todo mundo está referenciando aquele objeto, sumiu para todo mundo. Essa referenciação era a pipa? A seta, no forma de pipa? Sim, o fechadinho é a composição, pretinho, o aberto é a agregação. Eu vejo aquilo, mas, por exemplo, se os meus seguidores forem apagados, as minhas mensagens não somem. Coerente? Os meus tweets são meus. Se os meus seguidores forem apagados, apenas vai sumir a visão deles dos meus tweets, mas os meus tweets não vão desaparecer. E aqui para terminar seria só para a gente ver os não lidos, né? Receber só as últimas mensagens. Então, tentem desenhar, criem lá as caixinhas, criem o nome da classe. Pode ser, vou pegar um exemplo de ontem. Tá. Então vamos lá, tenta desenhar. Pensa aí quais são os métodos que você vai ter que inventar para isso. Vamos brincar um pouquinho de uma forma livre, depois a gente começa a colocar mais estrutura. Então vou abrir o exemplo de ontem. Ah tá, o exemplo de ontem está aqui. Tá? Vamos tentar desenhar. Então, você tem que pensar aí que você vai ter um serviço, que é o Twitter, e o Twitter vai ter que ter uma lista de usuários e, por exemplo, uma lista de tweets, se você quiser. Você tem o usuário, que tem todas essas relações, e você tem o tweet, T-W-E-E-T, que é a mensagem. Tweet é a mensagem e Twitter é o serviço. Então, o Twitter tem usuários, os usuários referenciam outros usuários e enviam tweets uns para os outros. Então, bora lá, você tem 3 classezinhas. Só para a gente pensar em quais são os métodos. O que é que o usuário faz? O que é que o usuário tem? Quais seriam os atributos do usuário? O que é que o usuário guarda? Eu vou pegar mais água, ver se melhora. Não precisa se preocupar com a boniteza, não. Quero que você pense quem são os métodos, quem são os atributos. Começar por isso.
Oxi. S1402. Tem que instalar, mas ele é no Ubuntu, mas tem Ubuntu. Daqui baixo aqui, em miudinho. Aí deve ser Java esse negócio. Save. Deixa ele baixar aqui. Bora lá. Imagina aí quais são os métodos que você tem que ter.
Quais são as ações que o usuário faz? Alguns métodos eu penso para o usuário, que é do Twitter, mas pode ser também do Tudo bem. Mas, publicar é do usuário, não tem? por enquanto você imagina quem tem a informação para fazer isso. No Twitter, que é o sistema, eu só consigo imaginar um método de cadastrar. Cadastrar o usuário. Pode clicar no Pode. Posso colocar seguidores e seguidores do usuário? Sim, o usuário tem que conhecer quem são seus seguidores e seus seguidos. Assim que a gente vai se entregar. Não, precisa me entregar não. Quero só que vocês processem, raciocinem. Que é mais fácil aprender por contraste. Você tenta fazer e depois você vê como é que fica. Então imaginei onde é que fica o método. Tweetar. Onde será que fica o tweetar? Ler tweets, ler timeline, sei lá. Onde fica o seguir? Seguir, ou então o follow e o unfollow? Não sei. Não, o usuário faz isso. Onde aparece, aparece no Twitter, depois quando ele chega, aparece coisas que o usuário não pode fazer. Pode seguir, ele pode dar um foco, ele pode escolher. Vai funcionar de todas as formas que vocês imaginarem, vai funcionar. Não tem uma forma certa só. Tá, então estava lembrando como é que instalava o Emlet. Se vocês baixarem direto do site, vocês vão baixar um arquivo zip, quiserem usar o mesmo que eu estou usando aqui. E se vocês descompactarem, ele vai ter essas informações dentro, tá? Esse jar já é o Java empacotado. Para rodar ele, você... Acho que se der 2 cliques também funciona. Deixa eu ver. O Emlet. Será que se eu clicar aqui ele já roda? Não, aqui não. E se eu fizer assim? Não. Sei que pelo terminal é java-jar o emlet.jar. No Windows deve funcionar, dá 2 cliques. Java-jar. Nesse caso, o atributo deletar vai tanto para o usuário quanto para o sistema. O quê? O atributo deletar. O atributo deletar? Deletar o quê? Uma conta? O Twitter? Uma relação? Pode ser. O sistema deleta as coisas do usuário. Não, é porque a palavra ela é muito capciosa. Se você imaginar, eu tenho um objeto usuário. É óbvio que é o usuário que faz tudo, no sentido de pessoa. Mas a pergunta é, ele tem todas as informações que ele precisa para executar essas operações? Por exemplo, ele pode seguir alguém? Ele sabe onde estão as outras pessoas, os outros objetos? É. Ele tem as informações das outras pessoas? Não. Sim ou não? Sim. Mas para seguir, a pessoa não está na timeline dele ainda. Quem tem os usuários é o sistema. Não, mas ele tem acesso às
Tudo bem? É normal. Vocês querem começar a desenhar comigo para ver se a gente ainda consegue implementar alguma coisa hoje? Pelo menos as ligações? Então vamos lá. A gente tem 3 classes, né? Basicamente, a gente tem o Twitter, Twitch. Eu queria dar um jeitinho de aumentar isso. Tem um zoom, olha. Boa. Eu tenho o tweet, que é a unidade que é enviada. O tweet é a mensagem. Nós temos também o Twitter, que é o serviço. Não, é assim mesmo que se escreve? Twitter. Exato. Nós temos o Twitter e nós temos o usuário. Tá. Então vamos começar. Eu copiei, foi? Tá. Então esse daqui é o Twitch. Pronto. Então vamos começar do básico, que a gente sabe que com certeza as coisas. Tu quer que eu bote pra cá pra ficar igual? Tudo bem. Bora lá. Pra cá. Assim? Tudo bem, então volta a escutar. Não, vou escutar a Cassia não, ela tá atrapalhando a aula. Bora lá. Então vamos do básico, o que com certeza a gente sabe que está em algum local. Então você vai começar do básico e depois você deixa os problemas para lá, para depois. Então, o que é que você sabe que está e onde está? Com certeza. Tá, então o sistema vai ter o cadastral, o Twitter, né? Então, lembrando, os dois primeiro a gente tem os atributos, depois a gente tem os métodos. Então, adicionar usuário. O que é que o usuário vai ter, por enquanto, pra gente? Só um ID, né? ID string. No atributo eu botei só o usuário. Tá, tudo bem, ok. Mas o usuário pra gente, ele só tem um ID, porque para nossa simplificação ele não tem endereço, ele não tem senha, ele não tem nada, né? Mas, ok, o que é que o Twitter vai ter de atributos? Vocês já conseguem imaginar? Minimamente? Não, o Twitter, o serviço, vou chamar isso aqui de serviço. Então a gente vai... Sistema, tudo bem. Sistema, o que é que o sistema tem? Tá, então o sistema tem tweets, que é uma lista de tweet, e usuários, que é uma lista de usuário. Ok. O que mais? Vocês conseguem enxergar aí? Tweets não é a timeline, não, mas é uma lista de tweets. Não sei, eu estou só escrevendo o que vocês dizem. Tá, então o que é que você quer que eu escreva? Tweets era para ter timeline, que é uma lista de tweets. Mas é o sistema que tem a timeline? A timeline é do usuário. Cada usuário tem uma timeline? Sim. Então não pode ser o sistema ter uma timeline de todo mundo, entendeu? Então, o que é que o usuário tem? Um ID. Não, esquece senha, vamos simplificar, tá? Uma lista de seguidores. Então, os meus seguidores é uma lista de que tipo? De usuário. Usuário, lista. E os meus seguidos também é uma lista de usuário. Aí vai ter a timeline. Tá. A timeline é uma lista de tweet. Mas a timeline deles, os tweets deles são separados.
colocar, ué. My tweets. Quando você olha o seu perfil, você olha só o seu perfil. Quando é profile? Vamos fazer só os necessários. Não, mas tem lá, assim, imagina aí, você tem o mesmo objeto e você está colocando ele em cantos diferentes, só para ter visões diferentes do mesmo objeto. Se eu não tiver uma lista só com os meus tweets e eu quiser os meus tweets, o que é que eu terei que fazer? Refazendo a pergunta, tá? Se eu jogar tudo na timeline e eu quiser saber só dos meus tweets, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que olhar a timeline e sair filtrando o que é que da timeline são os meus tweets. Muita coisa não. A diferença é que em uma abordagem, quando eu criasse um tweet, eu ia colocar na timeline e nos meus tweets. E na outra eu ia colocar tudo na timeline, se eu quisesse ver só os meus, eu ia ter que filtrar. Mas no fundo é a mesma coisa no final de tudo. Tá, tudo bem, é só mudar o nome aqui. Meu perfil, my profile. Mudei só o nome. É a mesma ideia no final das contas. Tá? Vamos lá. O que é que o tweet tem? O tweet tem um ID. Uma mensagem. Mais alguma coisa? Não. Só para dar um like, né? Vou uma de coisa cada vez. Twitch não tem mais nada? Não. Outra coisa. Não, isso é Twitch. O que é que falta informação muito importante no Twitch? Não, o texto está aqui na mensagem. Não, uma informação, não uma ação. É, um atributo. Hã? Não. Do dono, quem foi que gerou esse objeto? Não, o ID é o ID do tweet. O tweet é um objeto, ele está indexado em algum local. Ah, tá certo. Então eu vou colocar aqui o nome, ó, aqui, o ID do tweet. Mas ele também precisa de um ID de usuário. Porque assim, se você imagina que vai chegar um tweet na timeline de alguém, a pessoa tem que olhar para essa mensagem e saber pelo menos quem foi que viu. Tá? E se o meu tweet também não tiver um ID, eu não tenho como operar ou tratar com as minhas mensagens. Então eu vou precisar de um. ID tweet é um tweet de outro usuário? Tá, imagina, vamos voltar lá para o exemplo que fica mais fácil de ver. Ih, eu apaguei? Acho que eu apaguei. Xcode Twitter. Cada ID tem um tweet único. Cada tweet tem um ID único. 4, 5, 6, 7, 10, 12. Ok? Porque aí fica mais fácil, por exemplo, quando a gente quiser editar ou dar um like, eu tenho como indexar aquele elemento. Então aqui, ó, a gente tem o ID do tweet, esse é o 2. A gente sabe quem foi que enviou, foi a Sara, e a gente sabe qual foi a mensagem. Artigo. Tá? A gente não tem os likes aqui não, isso é legal, a gente dá os likes. Ah, tá aqui os likes, ó. A gente chega já nos likes. Tá, então o número de likes ou quem deu os likes? Não mostra? Só se você apertar pra Ah, tá. Tudo bem. Mas dá pra ver quem curtiu. Tá. Então, já que a gente quer falar disso, onde estaria essa informação? Quem curtiu o tweet? Quantidade de número de usuários. Mas tudo bem, qual objeto aqui? Em qual entidade? O tweet. Então, o tweet sabe quem foram os usuários que curtiram ele. Na verdade, eu acho que é o sistema.
O sistema sabe quem curtiu o tweet, mas cada tweet vai ter a sua própria lista de usuários que o curtiram? Sim. Cada tweet tem uma lista de pessoas que curtiram esse tweet. Então, já que não tem compartilhamento, a gente poderia muito bem guardar isso daqui no tweet. Se eu curtir esse tweet que é um objeto compartilhado entre várias pessoas, na hora que eu coloco o meu nome nesse tweet, dizendo que estou curtindo ele, o que é que vai acontecer? Todo mundo que tem a mesma referência a esse objeto vai poder ver que eu curti esse tweet. O mesmo objeto, que está na timeline de várias pessoas. Aí eu chego e altero o objeto dizendo, olha, curti. Tá, então os likes são uma variável de que tipo? Não, é string, né? Uma string? Eu acho que ele podia ser um inteiro. Aí quando você chamasse tipo like, botasse o ID daquele tweet, isso aí adicionar mais um. Tudo bem, mas e se eu quisesse saber quem curtiu o tweet? Uma lista, mas uma lista de quê? De strings? De usuários? O tweet precisa conhecer os objetos usuários ou ele basta saber dos IDs dos usuários? Só dos IDs. Se fosse só os objetos também não mudava muita coisa não. Mas para nossa necessidade, basta ser uma lista de strings. Porque aí eu sei quem foi que curtiu aquele Twitter. Então, curtir o Twitter significa colocar o meu ID dentro do Twitter. Ó, eu curti esse Twitter. E aí as pessoas que virem esse Twitter, eles vão poder ver que tem um ID de Twitter, um ID de usuário dizendo quem foi que enviou, uma mensagem e a lista das pessoas que curtiram essa mensagem. Tudo bem? Nesse caso, se fosse a quantidade de curtidas, seria inteiro. Se fosse a quantidade de curtidas. Mas a quantidade de curtidas é o tamanho do vetor. Né? Tamanho do vetor. Ok, vamos lá. Vamos começar a fazer as perguntas difíceis. Professor, você não tinha nem começado as difíceis. Ele estava nas fáceis. Ele estava nas fáceis. Ok. Usando essa estrutura de atributos, ou seja, você sabe aonde cada informação está. Onde é que eu vou precisar colocar o seguir? Pensa aí no fluxo de informação. Eu digo, Goku quer seguir a Tina. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Saber se a Tina existe, mas eu também tenho que saber de outra coisa. Não, tudo bem. Então, você está dizendo assim, Goku seguir a Tina. Você só tem duas palavras por enquanto, Goku e Tina. O que é que você vai ter que fazer com essas duas palavras? Tudo bem, mas a primeira coisa que tem que fazer é, Goku existe? Para saber se Goku existe, você vai ter que olhar onde? No sistema. Mas onde do sistema? Dos usuários. A primeira coisa que você vai ter que fazer é, pega o usuário Goku. Se ele existir, sucesso, a primeira coisa. Depois você vai ter que fazer o quê? Pega o usuário Tina. Beleza, Goku e Tina existem. Goku e Tina existindo, aí agora você vai precisar alterar o que de quem? Você vai ter que alterar os seguidos de um e os seguidores do outro. Então, para obter Goku e Tina, só quem pode fazer isso, da forma como está aqui, é quem? O sistema. Tá, então, o sistema precisa obter os dois elementos, mas para alterar os objetos seguidores e seguidos, onde estão os seguidores e seguidos? Dentro do usuário. Então, a referência cruzada está dentro do usuário. Então, a gente poderia colocar aqui ou poderia colocar aqui. Se eu colocasse o seguir aqui, eu teria que ficar manipulando os seguidores e os seguidos dentro do sistema. Mas já que os seguidores e os seguidos são atributos do usuário, vamos deixar o próprio usuário manipular os seus seguidores e manipular os seus seguidos. Então, aqui a gente tem um métodozinho chamado seguir. E seguir precisa de quê?
usuário, siga, e eu preciso passar o que para ele? Se eu passar só um ID, eu consigo fazer a operação? Se eu disser assim, usuário, quero que você siga fulano, só passando o nome, ele consegue terminar a operação? Não, porque a partir do nome ele é capaz de obter o objeto do outro usuário? O usuário do jeito que está aqui? Só a partir do nome? Não, ele tem a lista de usuários? Ele tem como sair procurando o objeto usuário? Não. Então quando eu passar para ele, já tem que dizer, olha, usuário siga esse outro usuário, que aí ele consegue entrar no usuário, pegar a lista de seguidores, alterar a lista de seguidos e tudo isso. Então aqui precisa ser um outro usuário. Então, um usuário segue outro usuário. A gente usa aqui o other. Então, como seria o nosso código aqui? Aí eu faço assim. Nosso código dentro desse seguir teria mais ou menos essa cara. Primeira coisa que eu vou verificar. Não, tudo bem. Ele existe, porque eu acabei de receber ele por parâmetro. Mas, próxima coisa que a gente checa. Se ele... Exato, então eu não vou seguir ele duas vezes, né? Então a primeira coisa que eu verifico aí, ele já está na minha lista de seguidos? Beleza, ele não está na minha lista de seguidos. Como ele não está na minha lista de seguidos, o que é que eu faço? Adiciono. E aí depois que eu adiciono ele na minha lista de seguidos? Aí eu pego a lista de seguidores dele e me adiciono. Mais um? Ah, tá. Então, assim, eu pego a minha lista de seguidos e adiciono ele, pego a lista de seguidores dele e me adiciono. Pronto, tá costurado. Como seria o... Existe de seguir? Não existe de seguir, né? Tem as coisas que só funcionam em inglês, né? Sim. As coisas só funcionam em inglês. Então, assim, abandonar, né? Abandonar é bonitinho, vamos deixar aqui. Abandonar. Coisa. Deletar é feio. Então, seguir e abandonar. Abandonar. Como seria o nosso código do abandonar? A primeira coisa que eu verifico. Se eu sigo essa pessoa. Se eu sigo essa pessoa, então eu removo ele da minha lista de seguidos e me retiro da lista de seguidores. Ok, então a costura já está funcionando. Já está funcionando. Então, como eu vou ter que ficar obtendo os usuários a partir dos IDs, o sistema bem que podia ter um método getUser, que eu entrego o ID e ele me retorna um usuário. Tá? Pronto. Do jeito que está aqui, a gente ignora algumas coisas, já dá para fazer a nossa costurazinha básica, só para mostrar seguidos e seguidores. Vocês querem continuar ou vocês querem fazer o código? Descido aí, 01, Paulinho. Entendeu? Como é? Então tudo bem, então vamos guardar primeiro as etapas. Isso é, por enquanto a gente nem mexeu com o Twitter, a gente não está criando o Twitter, a gente não está nada. Nosso primeiro objetivo, quando a gente começar a programar, vai ser só criar o básico do usuário, esquece timeline, esquece profile. E aí, depois de criar o básico do usuário e o sistema, fazer a nossa costura e mostrar os usuários seguindo uns aos outros. Nosso objetivo vai ser esse. Depois que os nossos usuários seguirem uns aos outros, aí a gente pensa, como é que eu vou fazer para twittar? Porque twittar exige um par, né? Se eu sou capaz de twittar, eu tenho que ser capaz de receber as mensagens que eu twitei. Tá? Então, vamos para o problema do twittar. Bora lá. Twittar. O Goku twitta Kami Kami Ha.
Kamehameha. Então, bora lá. A gente tem Goku, que é o nome da nossa pessoa, e a gente tem uma mensagem, Kamehameha. Qual vai ser o nosso fluxo? A gente começa por onde? Tudo bem, mas vamos ver onde é que estão as informações que a gente precisa, tá? Então eu estou dizendo que o Goku quer fazer um Kamehameha. Então a primeira coisa que eu tenho que verificar, eu vou ter que olhar para onde? Se ele existe. Então Goku, dá um get user no Goku. Goku existe? Existe esse objeto? Beleza, o objeto do Goku existe. Então eu tenho o objeto do Goku, estou com ele aqui na minha mão. É assim, é? Não lembro, eu não assisti a Dragon Ball. Estou com o objeto do Goku. Tenho o objeto do Goku, agora eu preciso tweetar. Eu preciso criar o objeto tweet, que eu vou ter que colocar em vários lugares. O tweet não tem que ter um ID único? Quem vai dar esse ID único para o tweet? Lembra da aula ontem nós fizemos aquele negocinho do Next ID, lembra do Next ID? Que a gente criava a variável que ficava gravando qual era o próximo ID que eu ia dar. Se eu colocar o Next ID num usuário, o usuário controlando o número do ID, o primeiro ID do Goku vai ter o número 0 e o segundo o número 1. E o primeiro ID da Tina vai ter o quê? 0 também. O ID do tweet vai ser único para o sistema? Não. O Goku vai ter um tweet número 0 e a Tina vai ter um tweet número 0. Mas eu não quero, eu quero que cada tweet seja único no sistema. Tudo bem, mas quando eu começar a copiar isso para as listas dos outros, vai aparecer um monte de duplicata. Tem que ser no sistema, porque porque é o sistema que centraliza tudo. Então, no meu sistema, eu posso colocar, então, na abordagem lá tem outra coisa, mas vamos deixar assim por enquanto. O Next TW ID. O que, querido? Desculpa. O que é o char? CH. É o caractere. A, B, D, C. Tá confundindo, tá? Então, de alguma forma eu tenho que centralizar a geração dos tweets. Aí você pensa assim, poxa, o sistema está fazendo um monte de coisa muito diferente. Lá na atividade a gente tem a propostazinha de um objeto só para gerar os tweets, ó. Gerador de tweets, tá vendo? Mas vamos mexer nele não, vamos fazer assim mais simplificado, tá? Então eu entendi que se o tweet tem um ID único para o sistema, quem tem que gerar esse tweet tem que ser o sistema. O sistema cria o tweet, mas depois do tweet criado ele tem que ser colocado em vários lugares, correto? Tá. Então o tweet, o sistema cria o tweet e já guarda ele onde? Dentro da lista de tweets. Então a posse do tweet, se a gente pensar em composição, quem foi que criou o tweet? Foi o sistema. Quem foi que criou o usuário? Foi o sistema. Então a relação do sistema com o tweet e com o usuário é a relação de composição, foi ele que criou, a posse é dele. O usuário, ele enxerga os tweets, tanto os dele quanto os dos outros, mas o tweet não é posse dele, não foi ele que criou. Então, como não é posse dele, não foi ele que criou, então não é composição, é agregação. Só mudança de nome. Tá? Então, aqui a gente teria o tweetar. E aí eu vou receber um ID string e uma mensagem ID user. E uma mensagem que é também uma string. Ok, achei o meu usuário, criei o meu tweet. Só que agora tem que fazer todo o processo de entrega, né? Entregar no canto, entregar no outro. Quem é que deveria fazer esse processo todo de entrega? Sistema, mas aí ele vai entregar onde?
nas timelines dos seguidores. Já que a gente tem essa manipulação toda aqui, a gente poderia delegar para que o usuário fizesse as entregas, já que é ele que conhece quem são os seus seguidores. Então, o sistema cria o tweet e diz: usuário, tu que conhece todo mundo, entrega o tweet. Que eu estou entregando o meu problema para outra pessoa. Então, eu posso dizer assim, ó, usuário, entregue o tweet. Vamos olhar a diferença entre esses dois métodos aqui. O usuário, ele não cria o tweet, ele recebe o tweet. Você está vendo aqui? Então ele já recebe o objeto que ele vai entregar, seja colocando na própria lista dele ou colocando na lista dos seguidores. Mas o sistema, ele recebe a mensagem, o ID, e ele cria o tweet que vai ser entregado para o usuário, que vai ser colocado para o usuário, colocar nas caixinhas de mensagem. Professor, eu posso fazer isso de outra forma? Pode. Posso fazer isso direto no usuário? Pode. Posso fazer tudo no sistema? Pode. Só que aí você não está se aproveitando da ideia da divisão de responsabilidade. O sistema vai fazer uma coisa só, que é criar o tweet, e o usuário vai fazer a outra, que então vamos colocar aqui as responsabilidades. Então, as responsabilidades do sistema são criar usuários, criar tweets. As responsabilidades do usuário são vincular usuários, vincular, desvincular, que é o seguir e o tweetar, e entregar os nossos tweets. Então, o sistema cria e o usuário entrega. O sistema cria os usuários e o usuário vincula. Então, cada um faz uma parte do problema. Ah, mas eu podia botar o sistema para criar e vincular e desvincular, e eu podia colocar o sistema para poder criar os tweets e fazer todas as entregas. Podia fazer isso, mas aí você não está dividindo as responsabilidades. Ok, supondo que chegou um tweet para o usuário entregar, aí o que ele vai fazer? Ele bota na timeline dele e bota na timeline dos seguidores. Ok, está entregue. E agora para a gente ler, onde é que eu vou ler os tweets? Quem vai ler os tweets? Eu peço para o Goku pegar a timeline do Goku. Passo 1, sistema, Goku existe? Beleza, Goku existe. Aí eu pergunto, Goku, cadê sua timeline? Aí ele me retorna a timeline dele. Então, aqui eu clica em alguma coisa. Então aqui é só dar um get timeline, que já retorna os tweets, já dá para ver tudo. Acho que já dá para funcionar, né? Pelo menos o básico. Para a gente terminar, faltaria só o like. Então, para dar um like, a Tina quer dar um like no tweet 5. Então, qual é o meu fluxo? Primeira coisa, Tina existe? Beleza, Tina existe. Aí ela quer dar um like no tweet 5. Qual é a segunda coisa que eu tenho que descobrir? Se esse tweet existe, mas onde? No sistema? Na lista dela. Esse tweet 5 está na lista dela? Beleza, o tweet 5 está na lista dela. Achei o tweet. Agora eu estou aqui no objeto tweet. Mas o tweet 5 foi ela que postou ou ela postou? Não faz diferença, ela não pode dar like no tweet dos outros. Basta que esteja na timeline dela. O que ela não pode dar um like é num tweet que não está na timeline dela. Ok? Então o fluxo é esse. Primeiro eu acho a Tina, achei a Tina. A partir da Tina, eu tento obter um tweet da Tina. Então aqui eu vou precisar de um get tweet, já que eu vou ter que obter esse tweet. ID tweet. Obtendo o tweet da Tina, aí eu tenho que dar o like. Só que dar o like eu vou alterar quem? Aqui no tweet.
Então, como eu vou ter que alterar essa string, onde é que tem que estar o método de dar o like? Também aqui. Então, dar like. ID user string. Ok. Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui os outros. Tem meia hora, dá pra fazer. Então, deixa eu fechar esse daqui. 3 dias depois, né? Deixa eu fechar, eu acho. Vai, projeto. Close. Sai. Sai tu também. Que é isso, rapaz? Não quero isso não. Novo projeto Java, ok, S14E02 Twitch. Novo projeto Java. Então, vamos lá. Então, o que foi a primeira coisa que a gente disse que ia criar? Primeiro de tudo, usuário. Então, eu tenho que ter uma classe usuário. O nosso usuário tem um ID de usuário. E o que mais? Seguidores e seguidos. Então, vou fazer aqui com a arraylist. Arraylist de usuário, que são os seguidores, arraylist de usuário, que são os seguidos, dá um include aqui, amplos construtores, o public usuário, aí eu preciso de um ID para esse usuário. Tendo um ID para o usuário, aí eu vou atribuir o ID. This.id recebe ID. E eu vou ter que criar os seguidores e seguidos. Seguidores recebe new arraylist de usuário. E os seguidos também o new arraylist de seguidos. New arraylist de usuário. Vou fazer logo aqui o toString. Public string toString. Então, para ser bem simples, string saída. Saída começa com o ID do usuário. Ok. E aí a gente faz o seguinte, ó. A gente diz que ele recebe dos seguidores ou dos seguidos? Ele recebe dos... Eu recebo mensagem dos meus seguidos. Então vamos colocar os seguidos todos aqui. Para cada usuário, user em seguidos, saída, tá uma setinha aqui. Saída mais user.id, mais espaço. Aí depois eu fecho. E aí eu envio para os meus
Você queria botar tudo numa linha, estou com preguiça hoje. Deixa eu ver se essa saída é o que mesmo. Eu estou compondo a string que eu vou mostrar para quando perguntarem quem são os seus seguidores e quem são os seus seguidores. Então eu estou colocando o meu nome, o nome de todo mundo que eu sigo e depois o nome de todo mundo que me segue. Seguidores. Aí ficaria assim, ó. Tá? Você não consegue, tem dificuldade de enxergar. Ficaria assim. Então se o Goku segue a Tina e a Sarah, a saída vai ser Goku. Ele segue a Tina e a Sarah, então ele recebe, Maria, recebe da Sarah e da Tina, e ele é seguido pelo Felipe e pelo João. Então ele entrega as mensagens para o Felipe e para o João. Então ele recebe as mensagens da Tina e da Sarah e entrega para o Felipe e para o João. Melhor dar um /N, né? Fica melhor assim? Ele recebe da Sarah e da Tina e entrega para o Felipe e para o João. Tá? Então, vamos lá. O Goku /N. Tá. Ele recebe dos seguidos. Ele recebe dos seguidos e entrega para os seguidores. Tá certo, então. Recebe dos seguidos e entrega para os seguidores. Então, saída é só a composição da string. Eu boto o nome, aí eu boto as setinhas, aí vou colocando o nome de todos os seguidos, e aí eu boto outra setinha e coloco o nome de todos os seguidores. E eu vou montando uma string que no final eu vou... No final eu vou retornar. Oi. A identificação da saída está diferente uma da outra. Obrigado. Super obrigado. Talvez ficar mais bonitinho assim. Sadia não. Saída. Mais. Pronto. Na verdade vai ficar assim, né? Então o Goku ele entrega para, recebe de Sarah e Tina e entrega para Felipe e João. Ok, então já pelo menos a gente vai mostrar. Agora é hora das costuras que a gente vai ter que fazer, né? Então como é que eu vou seguir o usuário order? Public void seguir. Então a primeira coisa é verificar se ele existe. Como é que eu sei que se ele existe ou não? Tenho que olhar a lista todinha. Preguiça. Para cada... Aí toda vez que eu vejo isso, eu boto um mapa aqui que eu dou só um get, sei se ele existe ou não. Olha lá. Para cada usuário user em seguir, eu vou olhar na minha lista de... Meu Deus, como é difícil. Seguidos. Para cada um dos seguidos, se esse usuário .id for igual a order.id, aqui é a string, né? Tá. Ponto equals. Se isso acontecer é porque eu já sigo essa pessoa. Se ele já está na minha lista de usuário, eu já estou seguindo essa pessoa. Se eu já estou seguindo, eu não vou seguir de novo, eu dou só um return. Se eu sair do for, é porque eu não achei ninguém que tivesse o mesmo ID dessa pessoa que eu estou tentando seguir. Então eu faço o que agora? Ele vai para onde? Minha lista de seguidos. Ponto add order. E aí falta a costura cruzada, que é o que? Order. Ponto seguidores. Ponto add quem?
Como é que eu referencio a mim mesmo? O que é o eu? Não, ele não quer um string, ele quer um objeto usuário. Como é que eu referencio o eu, o objeto que está fazendo a ação? Não. É o des. O des sou eu. Eu que faço a ação sou o des. Por isso que a gente des ponto seguidos, os meus seguidos. Des ponto id, o meu id. Então eu estou dizendo, olha, você vai me seguir. Eu, o objeto usuário que estou fazendo a ação. Yes? Yes. Vamos agora para o sistema. O que é que o sistema tem? Uma lista de usuários. Por enquanto só a lista de usuários, tá? Map string usuário usuários. A lista public sistema. Então vamos inicializar aqui. Usuários recebe new treemap de string para usuário. Ok, então agora a gente vai para o add user. Public add usuário string id. Public void add user string id. Como é que eu sei que se esse usuário existe ou não existe? Eu tenho que olhar, no caso aqui no meu mapa, né? Então, criei de propósito para não ter que fazer o for. Então eu verifico. Usuário e user recebe usuários.get id. Se user for igual a nulo, é porque ele não existe. Se não existe, eu vou criar. Como é que eu crio? Usuário, eu vou adicionar, né? Usuários.put com qual chave? ID. Qual objeto que eu tenho que colocar dentro do mapa? Um usuário. Eu já criei o objeto usuário? Tá vendo new em algum lugar? Não, você não criou, então eu tenho que criar. New usuário. Quando você usa uma lista map, o put ele não funciona. Ele fala que está certo porque é um map. No array list? Não. Quando você faz um map, map. Certo. O put ele não funciona quando eu coloco ele diz que está errado. Não se usa put no map. Como é que faz? Eu adiciono alguém no mapa. É com put? Ele nunca dá assim. Eu fiz todinho. Tu me mostra o teu erro. Você deve estar fazendo alguma. Não, eu acabei de tirar o map você não revista. Não, tu me mostra. Porque é mil vezes mais prático do que ficar com um monte de for para cima e para baixo. Para deletar, para adicionar, para pegar, para remover. É muito mais prático quando você usa a chave. Então, ok, adicionei o objeto dentro da lista. Tem outros métodos também, mano. Ok, acabou? Adicionei o usuário? Beleza, vamos agora para o controle. Já consigo adicionar o usuário. Consigo pegar o usuário? Lá na public void get usuário string id. Como é que eu pego o usuário? Usuários.get id. Olha que prático, né? Usuário. Usuário. Eu só lembro de drogas quando eu falo usuário. Usuário. Sim, também. Ok, vamos pro controle, vamos fazer essa costura. Costura difícil. Bora lá. Eu devia ter um snippet para apertar um botão e já fazer aquela expansão todinha de... É bom que a gente escreve, que a gente decora. Então, como é? Public static void main. Aí eu vou ter que criar um scanner.
Scanner, recebe new. Scanner. System. Não, mas é bom. System.in. Tá. Aí depois faça para sempre. Vou pensar do sistema. Recebe new. Sistema. Agora a gente vai pegar os dados, né? Stringline, recebe scanner.nextline. Tá. Recebe line.split. Vocês podem dizer que alguma coisa vocês aprenderam, né? Brincadeira, a gente aprendeu um bocado de coisa. Basta ver como vocês chegaram aqui e como é que vocês estão hoje, né? Mesmo com todos os. Mesmo com todas as pendências que programar é um desafio, mas compara que você chegou aqui há 3 meses atrás. Então. Ok. Cada 14ª. Então ainda tem mais o mês que vem inteiro, né? 25. Dependendo dos feriados, mas esse semestre vão ser 18. Não, quando não tem feriado, não tem nada, as 16 semanas já dão uma carga horária certinha. Mas como tem feriado, tem um monte de coisa, eles contam 100 dias letivos dentro do semestre, o que acaba dando uns 18 semanas. Se a gente nunca tivesse falta, nem feriado, nem nada, todas as aulas caberiam em 16 semanas, mas o que não é real, né? Sempre tem feriado, tem um monte de coisa. A gente pode fazer. Mas normalmente a pessoa a gente faz à noite, que tal terça-feira à noite? Não? Segunda-feira. Então a gente fica sem reposição. Porque como a gente tem as 18 semanas, a gente indo além das 16, a gente consegue repor as faltantes, entendeu? Então o calendário ele tem essa folga justamente por isso. Você precisa dar 16 semanas, mas vai ter 18 e 19. A gente vai ter 19 semanas no total. Então desde que a gente continue a matéria e vá até o final do semestre, a gente consegue dar as 64 horas de aula. A gente consegue as 64. Então, se ele digitou end, então tchau. Break. Se não, se. Qual foi a primeira coisa? Se with0.equals add user, se eu mandar adicionar o usuário, sistema.add usuário com o i1. Se não, próximo caso, se não foi add usuário, se foi show, aí eu faço um public static void main. É um salt de sistema. O sistema está mostrando todos os usuários já? Não, né? Então ficou faltando aqui o toString. Public string toString. Vou botar aqui a saída, string saída. Colocar todos os usuários agora, né? Para cada usuário e user de usuários.values, que são só os objetos. Saída mais user mais barra. Tá cansado porque a gente já queimou um monte de miolo só para montar o modelo. Então a gente já está chegando aqui nas últimas. Ajuda. Bora lá. E agora show add user. Faltou o quê? O seguir. Para seguir eu preciso de duas informações, né? Quem está seguindo quem? E aqui agora eu vou ter que fazer uma lógicazinha. Normalmente eu vou dizer assim: seguir. O Goku vai seguir a Tina.
Então o que é que eu vou ter que fazer agora? Vai ter que. Parece que a entrada do usuário 1 é o grupo, a entrada do usuário 2 É a Tina. Mas eu tenho só as strings, eu tenho que transformar essas strings em quê? Eu tenho só os IDs. A partir dos IDs eu vou ter que obter o quê? Os usuários. Eu vou ter que operar com os usuários. Mas corre o risco de quê? De algum desses usuários não existir. Então eu tenho que tentar obter um usuário. Então bora lá. Como é? Usuário. O primeiro usuário vai ser sistema.getUsuário com o primeiro ID. E o usuário 2 vai ser o sistema.getUsuário. Depois que eu encontrei os dois usuários, os dois objetos, aí eu posso pedir o quê? Primeiro, seguir, segundo. Tá? Do jeito que está aqui, o que acontece se algum desses usuários não existir? Do jeito que está aqui. O que é que o getUsuário vai retornar se ele não existir? Nulo. E aí eu vou ter um null pointer exception, que eu vou estar tentando fazer uma coisa nula, uma operação. Então o ideal seria, antes de fazer isso, eu tenho que saber se eles existem, né? Então, poderia me livrar desse problema como? Posso lançar a exceção. Se ele não existir, eu disparo a exceção e aí trato a exceção depois. Ó, o usuário, user, recebe. Se user for igual a nulo, então eu faço o quê? Vai, amigo, você escreve esse negócio? throw new runtime exception. Feio. Usuário não encontrar. Podia até colocar o nome do usuário. Deixa eu ver. Se isso daqui não aconteceu, eu retorno o usuário. Ok? Então agora eu não preciso mais lidar com o meu problema aqui. Agora, se essa exceção for lançada, ela vai estourar em algum local. Então eu posso fazer o seguinte: empacotar tudo isso daqui dentro de um try-catch. Se espocar alguma coisa aqui, o meu while continua acontecendo, ele só mostra o erro e volta para a próxima linha. Volta para a próxima linha, volta para a próxima linha. Então eu venho aqui, cadê? Try catch. Se acontecer alguma runtime exception, eu simplesmente vou salt rt.getMessage. Okay. Eu vou acreditar que isso vai dar certo, porque se não der certo, a exceção estoura e ela vai cair bem aqui, mostra qual foi o problema e aí eu continuo a minha vida normalmente. Não preciso começar com se ele existe, se o outro não existe, se não sei o que, e aí essa estruturazinha já vai resolver para caso outras coisas aconteçam, como um tweet não existir ou um usuário ser duplicado. Então a exceção que eu lançar não vai mais quebrar meu código, mas ela vai cair aqui. Acho que foi. Tem o show, tem o seguir, tem adicionar usuário, tem o final. Agora é ter fé. Só falta isso. Aí tudo roda de primeira. O nome disso é fé. Show. Não tem nada porque não tem nada. Então, qual é o nome do método para poder adicionar o usuário? add user Goku. add user a Tina. add user a Ana. Show. Aí ficou só desconectado aqui, né? Mas tudo bem. A Ana não recebe de ninguém, não envia para ninguém. Vamos para a Tina. Então vamos fazer seguir, né? O nome? Seguir? Seguir.
Então, se o Goku segue a Ana e eu mandar mostrar, vamos ver se está certo. Goku segue a Ana, então o Goku recebe da Ana e a Ana envia para o Goku. Tá certinho? O Goku recebe as mensagens da Ana e a Ana envia as mensagens para o Goku. Seguir. O fulano vai seguir a Ana. Usuário não encontrado. Seguir. A Ana vai seguir o fulano. Usuário não encontrado. Seguir. A Tina vai seguir o Goku. Então agora a Tina recebe os tweets do Goku e o Goku envia os tweets para a Tina. Então tá funcionando. Ainda dá para terminar. Não, eu vou terminar não, vou deixar vocês terminarem. Vocês terminam então? Tudo bem. Então vocês têm que fazer a parte divertida agora, que é a parte de twittar e dar like. Certo. Tudo bem. Então faz a parte divertida, twittar e dar like. Mas não é para partir do código pronto, não é para copiar o código e fazer alteração. É importante que vocês façam ele do começo, do zero. Então, você pode até seguir como referência, mas é importante que na sua cabeça as coisas caminhem. Tá? Aqui eu vou criar um usuário, eu vou passar esse usuário. Onde é que eu estou criando um usuário? Cadê o objeto? Eu não sei o que. Então é importante, porque se você já começa do código pronto, fica mais difícil. Mesmo que você tenha visto ele nascendo. Ok? Então vocês fazem o twittar, inbox e o like. Chamada. Tudo bem, eu marco. Dropbox. Gits. Pior. Não. CPK. Pior. Twitter, diagrama, ok, o diagrama também está lá na pasta da atividade. Ok, então essa fica como a próxima atividade da fila, tá, pessoal? Chamada.